A fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. É com essa frase escolhida pela nossa convidada super especial de hoje que a gente começa o 36º episódio do Mira Nelas. E se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, quer saber como é empreender no mercado de alto padrão, fica aí até o final, que você precisa ouvir as dicas que a nossa convidada vai trazer. Priscila Costa. A Pri, nossa amiga, arquiteta, especializada no mercado de alto padrão, está aqui hoje com a gente para compartilhar a história dela. Pri, muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui nesse podcast que eu admiro tanto e que eu acompanho sempre. Muito bom, eu que agradeço. Uma honra Obrigada. te receber. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, meninos. Olha, pegando o gancho na frase que você trouxe pra gente, né? A fé é dar o primeiro passo mesmo quando você não vê toda a escada. Eu quero fazer um gancho aqui, né, com essa coisa da arquitetura, do alto padrão, para que você conte pra gente quando é que foi que você entendeu que você tinha que dar esse passo dentro da arquitetura para trabalhar com esses clientes de alto padrão, com esses projetos diferenciados, especiais. Como é que você Sim. entendeu que você tinha que trilhar esse caminho? Então, a arquitetura sempre foi a minha paixão, assim. Desde que eu tive o primeiro contato com a arquitetura, eu já, assim, entendi que aquele era o meu propósito. E eu abri o meu escritório em 2014, logo após a minha conclusão do curso de arquitetura. E eu já ingressei no mercado de trabalho, assim, com uma experiência e um amor muito grande pelo que eu fazia. E nos primeiros anos ali, já atuando na arquitetura, eu fui buscando, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei conhecimento, sempre busquei estratégias e estar fora da caixinha, do que o mercado ali, porque eu sou de uma cidade pequena, de uma cidade de 70 mil habitantes, então a minha realidade ali, o que o mercado ali oferecia... Podia proporcionar. Não era, assim, às vezes, aonde eu queria chegar. Então, eu sempre estava estudando, buscando conhecimento, buscando o que o mercado tinha de diferente para trazer para os meus projetos. E nessa trajetória de aplicar metodologias diferenciadas, resultados, também o meu olhar para o design, para que o mercado, não só no Brasil, mas no mundo, estava propondo pesquisas, curadorias. Nesse contexto, quando eu fui ganhando experiência ali, já logo nos primeiros anos, eu já fui tendo a clareza de onde eu iria atuar. Então, essa transição de mercado, ela veio muito rápida. Né? Por mais que eu estava num território pequeno, mas a gente já fez essa transição logo no início. E através dos meus cursos que eu fui fazendo, fui desenvolvendo, do conhecimento que eu fui adquirindo, os nossos projetos eles foram ganhando ali uma proporção no nosso mercado e foi expandindo, não só na minha cidade, também na região. E o nosso portfólio consolidou muito a nossa marca. E quanto mais assim, eu estudava e atuava ali no mercado de alto padrão, quando eu fiz a conclusão do meu MBA também, quando eu fiz a minha especialização em Milão, tudo isso foi me dando uma solidez muito grande de que eu queria oferecer o melhor para o meu cliente. Eu queria que ele tivesse ali o melhor resultado, não só em estética, mas em conforto, em segurança, em a temporalidade, que aquele projeto ele durasse ali por longos anos com a mesma satisfação de quando ele foi ali finalizado. Então, ter esses resultados, né, ter essa satisfação plena do meu cliente foi um incentivador, né, para eu estar cada vez mais especializada nesse mercado. E que dica que você daria, assim, como uma dica principal, se você pudesse falar só uma coisa para a mulher empreendedora que tem o seu negócio, que quer fazer essa migração, né, para um mercado mais de luxo, de alto padrão, qual que é a principal dica que você dá para essa mulher que ainda não está tão confiante assim para dar esse passo? Se especializar, estudar, buscar com quem já
trilhou esse caminho, para mim foi essencial. Porque onde eu estava ali, eu não conseguia as informações e as técnicas e o conhecimento que eu precisava para colocar todas as minhas ideias em prática. Então, eu fui atrás de conhecimento, fui me especializar com pessoas que já tinham trilhado o caminho que eu queria percorrer e ter também esse desejo de entregar sempre mais. Não se conformar com a realidade, né? Não se conformar com aquilo que é com o mediano. Querer sempre entregar algo que vá além das expectativas do cliente. Então, a insegurança, ela vem por falta de conhecimento, né? Por falta de convicção daquilo que você está entregando. Exato. A partir do momento que você é capaz, que você tem ali todas as ferramentas, estratégias, você tem uma equipe, você tem treinada, porque não basta ter uma equipe, tem que ter uma equipe treinada, multidisciplinar, com o seu DNA, com aquilo que você acredita, né? Que tem o seu olhar, que tem a sua entrega. Então, a partir do momento que você tem essa convicção e que você põe isso em prática, você já fica segura, né? As inseguranças, elas vão embora e você, com os resultados também, você vai ganhando aquela confiança e é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque o nosso mercado, ele é um mercado desafiador. A arquitetura, ela exige, para que você chegue a um bom resultado, ela exige ali uma demanda de energia, não somente no projeto, né? O projeto, eu falo com os meus clientes, ele é muito importante, ele é uma parcela essencial, é onde tudo nasce, as ideias é onde elas florescem e ela se materializa ali, né, em técnica e projeto. Sim. Mas a execução é o que faz a coisa acontecer em escala real. Né? Então, é onde tudo aquilo que você planejou, que você colocou no papel, vai virar realidade. E essa trajetória da execução, ela é desafiadora também. Então, quando eu entendi que o meu conhecimento ele tinha que ir além da técnica projetual, né? Que eu teria que ter todo o conhecimento técnico de execução também, para colocar ali no papel e também acompanhar a execução para que tudo saia de forma perfeita. Então, o nosso processo, eu falo que ele é de ponta a ponta, né? Então, ele abrange todas as etapas da execução. Eu falo que o cliente, ele não quer morar no papel, ele não quer o projeto em si, ele quer a obra materializada. Então, toda essa trajetória, passar por cada uma dessas fases é muito desafiadora. E ter o conhecimento, a convicção e a segurança de passar por elas e chegar a um bom resultado, assim, é a melhor sensação do mundo, assim, quando você entrega e vê a satisfação plena do cliente. Ô Pri, e eu vejo você como uma empreendedora com duplo desafio, porque a obra, ela é cheia de imprevistos, né? Sim. Todo mundo que já teve uma obra na vida sabe que um cano que você não sabia que estava ali, um empreiteiro, não sei, um fornecedor que não entrega na data, enfim. Então, você tem ali todos os dias os desafios da obra. E, além disso, a sua própria empresa, porque aí você, além de arquiteta, também é empreendedora, tem a Edifique, que inclusive agora, né, você veio para São Paulo, se colocou nesse lugar de aprendiz de novo e quis começar de novo. E a gente até se conectou muito com essa história, porque a gente também veio para São Paulo, né? Eu vim para São Paulo para fazer de novo. Mas como que você lida no seu dia a dia com esse duplo desafio? Que aí você tem, de um lado, você precisa ter gestão de pessoas, você precisa ter fluxo de caixa, você precisa ter planejamento estratégico, financeiro, e do outro lado, você também precisa ter esse acompanhamento da obra, porque o seu cliente quer essa obra materializada. E eu até digo um pouco mais, assim, além dessa questão do acompanhamento da obra, tem um outro ponto aí que o arquiteto é meio que um artista também, né? Então, você precisa saber dosar muito essa questão da criatividade, né? Dessa parte mais que você precisa trabalhar até de uma forma um pouco lúdica, né? O seu trabalho. Com essa parte mais dura, assim, que é de gestão, até de obra mesmo, né? Eu acho que é interessante mesmo a gente entender como é que funciona esses dois pedaços da Priscila. Sim, eu falo que a gente tem que focar em onde a gente é bom. O que é essencial na nossa empresa. Então, eu entendi
que o meu papel dentro da Edifique é fazer o processo criativo, é fazer com que os projetos nasçam, né, com o nosso DNA, com a minha expertise ali, com a minha trajetória toda, né, meu portfólio que eu fui ganhando ao longo de todos esses anos, né, de todas as minhas pesquisas e estudos e viagens. Eu falo que a vida do arquiteto é viver o tempo todo buscando inspirações e referências. Eu falo que onde eu vou, se eu vou para jantar ou uma viagem, onde eu vou, meu olhar tá buscando informações, inspirações, sabe, ali, detalhes, texturas, tudo chama minha atenção. Então, nada passa despercebido, assim, no meu olhar quando eu chego num ambiente. Isso já sempre foi assim, Pri? Ou você foi também treinando e tendo essa intencionalidade? Eu tive isso, mas não com a intensidade que eu tenho hoje. Tá. Eu sempre tive. O meu primeiro contato com a arquitetura, eu já fui vendo ali que eu já tinha uma aptidão, assim, uma habilidade. Sim. E eu fui treinando essa habilidade, mas a paixão foi instantânea, assim. Sim. Foi amor à primeira vista, literalmente. Mas à medida que eu fui amadurecendo na profissão, eu fui refinando esse olhar. E aí eu fui buscando, né, também, através das minhas conexões com MBA, especializações, cursos, eu fui também estudando arte, né? Porque eu falo que a faculdade, ela te dá uma base, mas é uma base. Só a base, né? Depois você constrói a sua identidade, né? Você constrói o seu olhar. E aí o meu contexto de vida foi consolidando esse olhar, foi materializando ali todo o contexto da trajetória que eu queria viver. E aí, a partir disso, eu fui fortalecendo o meu lado ali. Eu tenho foco hoje na Edifique no processo criativo, Tá. né? E na minha comunicação com o cliente. Assim, eu tô com ele todo o tempo. Tá. E as demais frentes eu lidero, mas eu não invisto a minha energia. Então, eu treinei, eu tenho uma equipe multidisciplinar, capacitada. Todos os nossos colaboradores são arquitetos formados, que já têm uma experiência no mercado e também que tem toda já um treinamento interno. Nós temos um processo todo muito bem estabelecido para que os projetos saiam 100% conforme é o nosso padrão. A gente tem até uma hashtag que é o padrão ED Arquitetura, que é o nosso padrão de projeto. Então, a gente segue isso muito... É muito claro para todo mundo que está no time. Então, eu falo que a gente tem que... a gente tem que ser específico onde isso é bom. Verdade. Você tem que jogar toda a sua energia. Então, eu entendi qual era o meu diferencial na empresa e invisto nisso e treino toda a equipe para as demais frentes. Ótimo. E isso traz um resultado maravilhoso, porque eu consigo fazer com que todos os projetos sejam desenvolvidos com o nosso DNA. O meu olhar está sempre, assim, eu falo que todos os projetos, eles nascem com uma curadoria muito cuidadosa, assim, o meu olhar está em tudo. E a partir do momento que vai a etapa de executivo, que são partes técnicas, né, de formatações de projeto, aí a gente já consegue delegar. E tudo isso traz um diferencial para os nossos resultados. Sim. Não, isso que você falou, muito interessante, porque hoje em dia a gente fala muito de burnout, né, das pessoas que estão aí, né, passando até por questões de, sei lá, de crise de ansiedade e tudo mais, por conta do trabalho. E eu ouvi isso outro dia, para mim fez muito sentido, que o burnout ele só acontece quando a pessoa está fazendo algo que não é o que ela tem que fazer como estado de flow, né, que a gente fala. Sim. Quando você está trabalhando naquilo que te deixa em estado de flow, né, que você está fluindo ali, é impossível você ter burnout. Você pode até trabalhar mais, você vai ficar cansado, mas você não vai chegar nesse extremo, né? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta. Então, é muito importante mesmo a gente entender em qual cadeira a gente quer sentar. Exatamente. Né? E assim, obviamente, a gente está falando aqui para um público variado, né? E aí a gente pode ter alguém falando, mas na minha empresa eu tenho que fazer tudo. Não dá para eu fazer só o que eu gosto. Na maioria das vezes, você não vai fazer só o que você gosta. Mas essa questão do que você trouxe aqui, né? De concentrar a sua energia e focar mais naquilo em que você é bom, né? E que você gosta de fato de fazer,
faz todo sentido porque você vai fazer bem feito, você vai fazer feliz. E aí deixa as outras coisas para quem tem, né, essa capacidade de fazer para que as coisas fluam da melhor forma, Exatamente. né? Eu falo que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre falo com a minha equipe. Sim. Gente, assim, ninguém faz nada sozinho. Uhum. E eu sou muito grata à equipe que eu tenho, que a gente foi consolidando ao longo dos anos. Porque é isso que você falou. A carga é muito pesada, né? Assim, acaba que você faz tudo, mas ao mesmo tempo você não faz nada direito. Exato. Né? Então, desde, assim, dos meus primeiros passos no escritório, eu lembro, assim, eu comecei praticamente sozinha, né? Aí realmente eu tinha que fazer tudo, mas eu busquei as ferramentas certas, assim, o conhecimento que eu precisava para me porque o arquiteto, a nossa, eu falo que a área da arquitetura é muito voltada para beleza, para o design, assim, as pessoas não se voltam muito para gestão, É verdade. para empreendedorismo, sabe, para questão técnica da coisa. E eu já fui o contrário, assim, eu já tinha um grande amor pela arquitetura e já tinha uma segurança e todo um conhecimento que já me dava ali uma base muito grande, mas aí eu busquei também estar segura e ter uma base consolidada no empreendedorismo. E isso abriu os meus olhos de que eu não faria nada sozinha, de que eu precisaria de pessoas e de que eu tinha que treinar essas pessoas e que eu tinha que criar um processo para que qualquer pessoa que entrasse no nosso escritório, ela tivesse acesso àquele processo e seguisse ele ali com muita clareza para que todos os nossos resultados fossem no mesmo padrão. Então, nós criamos internamente um processo de desenvolvimento de projeto que, assim, no meu ciclo de relacionamentos, eu não conheço, assim, ninguém que tenha desenvolvido, né, na minha área. Nós desenvolvemos um manual que de a tudo tem nele, assim, que a gente desenvolve de cada passo a passo, cada mínimo passo a passo, para que as meninas, todas elas tenham clareza nos processos. Então, eu falo que a gente saber aonde a gente quer chegar, sabe? Assim, a trajetória que a gente quer seguir é fundamental. Porque lá naquele início, né, quando eu ainda estava dando meus primeiros passos, eu tive essa clareza, busquei as ferramentas e consegui ali, passo a passo, né, degrau a degrau, trilhar o caminho que eu tinha que chegar, né? E sabendo aonde eu estava caminhando em cada um deles. Então, ter essa clareza nos traz leveza, alivia a carga que fica às vezes sobrecarregada ali, onde essa questão, né, da ansiedade, do burnout. Então, tudo isso influencia quando você está sem direção, você está ali abraçando todas as demandas e com isso nada está saindo com eficiência, da forma que você queria, porque a gente não existe super-homens e nem super-mulheres. Então, saber dosar isso, ter clareza, né, dos nossos objetivos, treinar pessoas. Eu falo que sem minha equipe eu não teria chegado jamais até aqui, né? Sem minha equipe eu não teria dado esse passo de estar hoje em São Paulo, né? Então, um escritório que nasceu lá em 2014 numa cidade pequenininha, né, de 70 mil habitantes, e chegar a um mercado tão competitivo, né, um mercado tão forte, no nosso setor principalmente. São Paulo é referência, né, na arquitetura. Então, tem 5 anos já que a gente trabalha, né, desde o nosso primeiro projeto aqui em São Paulo. Então, estar aqui hoje, jamais eu estaria sozinha. Então, é importante a gente ter essa visão de treinamento, ter as ferramentas, as estratégias, porque a arquitetura, ela é o belo, ela é a parte criativa, mas ela também é uma empresa, tem processo, tem os colaboradores, então tem a nossa equipe, cada um tem a sua função. Então, ter isso claro e muito bem definido faz total diferença, sem dúvida. E você está falando isso, você como arquiteta, mas a gente já ouviu isso aqui de médicas, de advogadas, porque é isso, né? A pessoa sai da faculdade sem essa base, né, de como gerir a empresa, né? Ela sai sabendo a parte técnica, até um pouco também, né, da parte prática mesmo, né, que você acaba tendo que fazer estágio e tudo mais. Mas e aí, né? Como é que eu vou para o mercado? Como é que eu vou gerir o meu negócio? As pessoas não têm essa noção. E
o que a gente vê, assim, de forma invariável aqui, é que todas as pessoas que enxergaram que elas não são simplesmente médicas, dentistas, advogadas, arquitetas, mas que elas são empresárias, que elas são empreendedoras, essas pessoas são as que têm sucesso. Porque é isso, né? O seu negócio, você não vai viver só de fazer projeto. Exatamente. Né? Você precisa ter uma equipe, então você vai ter que aprender a fazer a gestão dessas pessoas, você vai ter que aprender, muitas vezes, até a parte financeira, gestão financeira. Não significa que você vai ter que fazer tudo. Sim. Né? E aí, se você não fizer, que você traga pessoas para junto de você para fazer. E isso é a empresa. Exatamente, né? Foi isso que eu fiz. Eu já comecei a estabelecer a minha equipe com muito pouco tempo já de escritório, eu já comecei a formar essa equipe e a treinar e já implantar nelas ali a cultura, né, o meu olhar, né, nosso propósito como escritório, né, qual era o nosso objetivo de estar ali. Nós não estamos ali só para desenvolver projetos técnicos também, mas nós estamos ali para edificar sonhos, né, para fazer com que o projeto, né, ele supra todas as expectativas do cliente. Eu falo que a nossa profissão, ela é muito mais que a técnica em si. Ela é um sonho que a pessoa, às vezes, vislumbra por anos e anos. Ela fica ali anos e anos investindo ali, às vezes, né, buscando ali uma forma de concretizar aquele sonho. E quando ela vai concretizar, a responsabilidade fica toda na nossa mão. Então, eu falo sempre, né, com a minha equipe que a nossa missão ali de edificar aquele sonho não só com beleza, né, que aquele projeto ele supra, né, todas as expectativas do nosso cliente estéticas, mas também funcionais, que aquele projeto ali perdure, passe os anos e ele atenda as expectativas da mesma forma. Então, todas essas frentes ali, elas têm que estarem muito bem estabelecidas em cada um do time. E ter essa clareza de formar um a um, e por isso que eu falo que eu não estaria jamais aqui, né, se eu não tivesse realmente essa equipe comigo. Sim. E ter essa convicção de que a gente precisa e de que a gente precisa também treinar, porque não tem como você treinar se você não buscar as informações, o conhecimento que você precisa. É isso que eu ia te perguntar também. Essa construção que você fez da sua equipe, porque às vezes a gente acha assim, eu não tenho para quem delegar. Mas se você não começar hoje a delegar e a construir, você nunca vai ter uma equipe que você possa confiar. E aí vai chegar um momento que você vai bater a cabeça no teto, porque é o que você falou, não tem super-homem, não tem super-mulher. A gente não vai conseguir fazer sozinho. Então, o que te faz ser uma boa líder? O que você acredita que te faz ser uma líder que inspira, que consegue essa equipe tão... que você confia tanto, né? Que dá pra ver a forma. Alinhada. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, porque eu falo que o líder, ele tem que dar o exemplo, assim, ele tem que ser ali. Não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. Perfeito. Né? Então, assim, eu sempre preocupo em ser o exemplo. Em tudo que eu peço, eu ter ali na minha vida, no meu dia a dia com elas, a execução exata. Eu falo que não adianta você falar uma coisa e fazer outra. O líder, ele é exemplo. Pelas vossas obras vos conhecereis. Sim, exatamente. Então, ter esse relacionamento com elas também de mostrar que eu também estou ali para fazer o meu melhor, né? Que eu quero fazer com que aquela coisa aconteça também com a mesma energia. Eu também estou dedicando, estou à frente ali. Sim. Fazendo com que todas as coisas que a gente está desenvolvendo aconteçam e também buscando ali as ferramentas que elas precisam também para que a coisa aconteça. Porque as pessoas, elas precisam também de ter um direcionamento. Não adianta você delegar uma coisa e não dar à pessoa as ferramentas necessárias para ela executar. Os recursos, né? Isso. Então, o que a gente faz? Eu sempre priorizo com que elas tenham todo o suporte para fazer as coisas no padrão que a gente espera. Então, elas sempre
sempre também estão se atualizando em cursos, elas sempre vêm para São Paulo. Esses dias mesmo, acho que tem 2 meses, assim, menos de 2 meses, elas estavam aqui. Que você trouxe aqui. Para conhecer os nossos fornecedores, então elas têm que ter embasamento, né? Então elas conheceram fornecedores que, por a gente estar no interior, elas não tinham acesso, elas especificavam, porque eu às vezes já falava, mas elas não conheciam. Então eu trouxe, elas conheceram vários fornecedores. Isso para elas foi uma bagagem assim que elas amaram. Muito legal essa vivência, elas né? Puderam ter contato com os lançamentos de peças, de eletrodomésticos, sabe, de texturas de tecido. Então tudo isso aumenta o portfólio. Então quando você não investe também na sua equipe, né, em treinamento, em cursos, então a gente já fez inúmeros treinamentos, inúmeras imersões também, acompanhamento de fornecedores. Elas têm que ter ali também o conhecimento que você foi adquirindo, elas têm de alguma forma ter nas experiências dela dentro do escritório já ter também aquele portfólio, aquela bagagem. Porque aí você proporciona para sua equipe essa experiência para ela proporcionar para o seu cliente a experiência, né? Exatamente. Então, e saber especificar ali na hora que, por exemplo, quando eu falo, vamos a esse tecido, ela saber que tecido é aquele, né, as propriedades tá dando todas dele. as ferramentas mesmo, né? Sim. Você tá dando ali um conhecimento, e isso é muito bonito, porque mesmo que ela não esteja depois mais na Edifique, olha que lindo que ela vai levar, né? Sim. Todo esse conhecimento que ela vai levar. Então, realmente isso faz muito sentido, assim, de ser uma boa líder, de trazer isso para a equipe. Investir nas pessoas. No final do dia, todo mundo... né? A gente precisa entender de pessoas para entender de negócios. Exatamente. E assim, eu já tive essa experiência que você acabou de citar, assim, de pessoas que trabalharam comigo e já não estão mais comigo, né? Então, quando eu vejo os resultados dos projetos, eu sei que ali tem o meu DNA, assim, tem um pouco do que elas absorveram, né, comigo. E eu fico feliz, eu fico orgulhosa, né, de pensar assim, gente, que legal. Eu treinei tão bem que... que legal. De alguma forma, isso acaba se tornando um legado também, né? Porque... Sim, total. Você acaba colocando o seu DNA, né, naquelas pessoas que passaram por ali e que, obviamente, depois, né, vão fazer outros projetos que vão levar também esse mesmo DNA. Sim. E eu falo que é tão gratificante, assim, que quando a gente vê os resultados, que te dá mais satisfação ainda de ir treinando mais pessoas, porque à medida que você vai vendo os frutos, aquilo volta para você de alguma forma, sabe? Sim. Eu falo que é a lei da semeadura, né? Você planta... Você vê ali aquele fruto florescer, te dá aquela satisfação, mas você também recebe em troca. Eu falo que a vida, tudo que você dá, né, tudo que você oferece para as pessoas, né, com o coração ali, de todo o coração, aquilo reverbera e volta para você. É verdade. A vida é um eterno semear, né, plantar e colher. Eu sempre falo, tudo que você planta, você colhe. É verdade. Ô, Pri, você estava falando que a equipe não está em São Paulo, é isso? Tem uma parte que está em Minas e agora uma parte em São Paulo. Como que funciona essa logística? O que fica lá em Minas? O que está aqui? Como que é? Então, em Minas já fica a equipe que já é de Minas. Então, a equipe que está comigo ali desde o início. Então, eles estão ali em Minas, eles permaneceram lá. E agora, desde o ano passado, a gente está treinando uma nova equipe em São Paulo. Então, no início do ano agora, elas vieram todas de Minas para São Paulo e nós fizemos uma reciclagem dos nossos processos já com a equipe de São Paulo. Então, a equipe de São Paulo teve acesso a todo o nosso conteúdo de processos, aquele manual que eu falei com vocês, que nele contém tudo que a gente desenvolve de ponta a ponta. Então, elas tiveram acesso a esse manual e a gente teve a oportunidade de revisar tudo, fazer uma reciclagem de tudo, o que está funcionando, o que precisa, às vezes, dar um ajuste e também levá-las a todos os fornecedores. E a nossa comunicação, ela é muito... Assim, as ferramentas que a gente usa facilitam muito. Então, a gente tem internamente ali todos... por exemplo, a gente tem o Trello,
e tem o Teams. Então, toda a nossa comunicação interna com cada membro da equipe é toda feita pelo Teams. E ali a gente tem todo acesso a qualquer momento, e inclusive da tela do computador. Então, eu trabalho com elas como se eu estivesse do lado delas. Entendi. Assim. É muito... Hoje a tecnologia, eu falo que a tecnologia, gente, é maravilhoso. É verdade. Então... os nossos desenvolvimentos de projeto, as dúvidas que a gente tem que alinhar, todas são feitas pelo Teams, quando eu estou em São Paulo, com a equipe de Minas, e vice-versa, quando eu estou em Minas, com a equipe de São Paulo. Então, a gente fica 100% conectada. Eu estou aqui em São Paulo, a equipe de Minas está lá, mas eu estou aqui com o computador conectada com todas elas. Sim. Como se a gente estivesse em salas diferentes em um mesmo ambiente. Entendi. Precisou, chama, eu estou ali instantaneamente. Então, isso facilitou muito, assim, essa gestão. E como eu já estou aqui em São Paulo já há 5 anos, então a gente já tem toda uma história com a logística de São Paulo. E ter uma equipe que só facilitou o processo, que a gente já vive há 5 anos. Então, essas ferramentas que a gente implantou de comunicação, de organização, a gente faz toda a nossa organização de pastas também de forma digital, através do Trello, aí a gente mescla o Trello com o Teams. Então, tem toda uma clareza com CRM, com tudo. Ótimo. Todos os nossos processos são online, então a gente tem acesso a tudo, independente de onde quer que a gente esteja. Sim. E isso facilitou muito, assim. Gente, quando eu implementei isso, e eu tive essa facilidade, assim. Engraçado que isso começou na pandemia. Que a gente foi obrigada, né, a fazer isso. Também. E aí a gente começou a ver que era possível, que funciona. Né? Gente, quando eu comecei a fazer os primeiros projetos, eu da minha casa, as meninas da casa delas, e a coisa funcionou, eu falei, meu Deus, é uma mega ferramenta. E aí, tá vendo? Você de novo atrás das ferramentas? Aí eu fui atrás das ferramentas. Exato. E eu já aplicava tudo isso antes de vir para São Paulo com espaço físico. Sim. Então, a gente já tinha a nossa comunicação interna. Por exemplo, a minha sala não é na mesma sala das arquitetas. Então, quando elas queriam comunicar comigo, às vezes elas comunicavam pelo Teams, ao invés delas levantarem e irem lá na minha sala. Então, facilitou muito. Tá vendo como as ferramentas, elas facilitam o nosso dia a dia e elas nos impulsionam a ser mais eficientes, a entregar melhores resultados, sabe? A realmente, não só no processo interno de escritório, mas no acompanhamento de obra, de execução. Super. Não, e assim, a gente, na nossa empresa, né, também, principalmente a Débora, tem muito essa coisa de trazer a inovação, né? E sempre tem uma forma melhor e mais fácil de fazer aquilo, assim. Então, é muito importante mesmo a gente buscar essas ferramentas, porque às vezes tem alguma coisa que você está fazendo ali, que você está quebrando a cabeça para fazer. Às vezes que você está tendo que, sei lá, colocar um monte de gente para fazer uma coisa que, sei lá, uma inteligência artificial faz de uma forma muito mais fácil, rápida. Ou que até mesmo um sistema possa facilitar as pessoas a fazerem também. Então, essa busca, né, por ferramentas, e inclusive para oferecer recursos para a equipe, né, para que as pessoas ali possam trabalhar da melhor forma, também é muito importante, né? Não, fundamental. Assim, eu falo que às vezes a gente quer ficar na zona de conforto, né? No território que a gente já conhece. Mas isso faz com que a gente perca muito, assim, que a gente não esteja, que a gente não fique na nossa melhor performance. Verdade. Investir em tecnologia foi uma das coisas, assim, que a gente fez que mais facilitou o nosso processo. Porque a execução de obra, por exemplo, ela são várias etapas, comunicação com vários fornecedores, sabe? Assim, agenda para um fornecedor sair e o outro já entrar, conexão de cada, da marcenaria, da marmoraria, sabe? Da instalação então, são várias etapas. E ter essa logística, né, para trazer todo esse cronograma ali de forma eficiente, a tecnologia também ajuda muito. É verdade. Né, para você ter clareza das datas, dos cronogramas. Então, o nosso escritório, ele não foca apenas no projeto em si, no papel. Quando eu entrego o projeto para o cliente, né, apresento ali toda a nossa criação, tudo que vai ser desenvolvido, ele se encanta, eu fico muito feliz, né? Lógico que é uma etapa extremamente importante, que eu falo que é onde
é a diretriz de tudo. Só que eu falo que eu tô só 30% da minha meta concluída. É verdade. Porque eu só respiro fundo mesmo, falar assim, ufa, né? Realmente eu cumpri a minha meta quando o cliente ele entra pro imóvel exatamente como ele foi planejado, com cada detalhe. E nós somos, assim, extremamente cuidadosos. Eu falo que, Sim. eu acredito até que é o que eu ouço das minhas clientes aqui de São Paulo, que é o que foi o nosso diferencial. Porque o nosso olhar cuidadoso em cada etapa, e não somente naquela etapa ali de escritório, de projeto, que é o que cabe, assim, ao escritório entregar, mas toda a demanda de processo, das execuções, do acompanhamento com os fornecedores, do alinhamento e do resultado final. Sim. Então, a gente faz toda a entrega, a gente faz a montagem dos móveis, a gente coloca cada mobiliário solto no seu lugar, tapete, cortina, até a florzinha no vaso. Eu falo que enquanto a gente não tá lá com a florzinha no vaso, a gente não respira fundo, aliviado. Que legal, Pri. E a gente já tá caminhando aqui pro final, passou muito rápido o Nossa, nosso muito rápido. Eu queria pedir para você contar um pouquinho, porque trabalhar com alto padrão, você também tem eu acredito que uma camada aí de complexidade a mais, que é da experiência do cliente. E eu já vi você contando um pouco de experiência do cliente. Então, fala um pouco pra gente de como que é esse desafio e como que você lida com ele no seu dia a dia. Então, quando eu decidi, né, nós vamos para o mercado de alto padrão, eu fui para esse mercado justamente por isso, porque eu queria ter entregas, né, que realmente superassem as expectativas dos nossos clientes. E aí eu comecei a buscar as ferramentas e aprender de novo com quem já tinha trilhado aquele caminho. Então eu busquei uma especialização, um MBA voltado só para essas áreas que abrange, né, esse MBA ele vai em todas as vertentes do luxo. Tá. Sabe, assim, então nós estudamos todas as áreas, materiais, texturas, acabamentos, revestimentos, tudo. E aí, com esse conhecimento, com essa bagagem, nós começamos a aplicar essas soluções aos nossos projetos. Então, isso fez uma total diferença. Assim, os nossos resultados, eles tiveram uma exponencialidade. Assim. Eu consegui aplicar todo aquele conhecimento, aquele conteúdo que eu peguei ali, e apliquei aos nossos projetos, e aquilo ali trouxe esse diferencial. E as entregas, porque no processo de concretizar aquele projeto, toda a experiência do cliente, desde o momento que ele apresenta, né, que a gente vai ter a primeira reunião de apresentação do projeto, né, até a nossa entrega final, a gente faz com que essa experiência seja leve, sabe, seja agradável. Sim. Então, a gente preocupa assim, com a forma que ele vai ser recebido no escritório. Por isso que eu falo com as meninas também, a forma que eles vão ser recebidos no dia a dia. Seu escritório ficou lindo, né, aqui em São Paulo. A gente está muito feliz com o resultado. Então, lindo. Quando eu pensei na casa, quando eu pensei em cada detalhe ali que a gente materializou no imóvel, cada escolha, cada textura, cada acabamento, tudo ali que eu apliquei tem um motivo, assim, é muito o que a gente acredita, né? Dentro das nossas especificações, da nossa arquitetura. Então, a gente traçou ali um método de experiência do cliente, sabe? A jornada dele toda mesmo. Toda, desde a apresentação, como que seria, a apresentação do projeto, depois a execução, a nossa comunicação. O cliente, ele tem uma comunicação muito direta com todo mundo do nosso time, assim. Eu falo que ele não fica sem resposta. Todo momento que ele acionar o nosso time, se eu não tiver ali, vai ter alguém que responda. Se a pessoa não tiver ali todas as respostas, ela vai me solicitar. Então, mas isso é uma coisa que não está só na teoria. Eu falo que tem que estar na prática. Né? Não adianta estar na teoria, tem que estar na prática. É verdade. Então, a jornada não significa que não tem desafios. Não significa que é perfeito, porque a obra
é um desafio enorme. Sim. Sabe, no início eu queria criar um método para que eu conseguisse controlar todas as vertentes da obra. Nossa, eu fiquei muito frustrada. Eu falei, meu Deus. Não tem como, Não né? tem como. Aí, sabe o que eu entendi? Que eu teria que estar ali com o cliente, de mão dada com ele, até aquela coisa se resolver. Que vai acontecer mesmo Vai o problema, acontecer. mas você vai dar a mão para ele. Então, o que a gente nossa estrutura, que depende de nós, tudo... Você pode garantir, né? Eu posso realmente, porque a gente faz toda a nossa parte. Uhum. Só que não depende só de nós. Depende de um monte de coisas, assim, né? Então, eu entendi isso. E todas as vezes que acontece algum imprevisto, alguma coisa que não estava ali no script, eu realmente seguro na mão do cliente e solto só quando a coisa se resolver. Então, ele sente essa segurança. Perfeito. E eu tenho convicção, assim, que foi um dos diferenciais que nos fez crescer tanto em São Paulo em tão pouco tempo, Sim. né? Porque os nossos resultados, assim, com as nossas entregas eram muito satisfatórios. Então, a gente teve inúmeros feedbacks, assim, de satisfação. E o nosso crescimento aqui é 100% orgânico, assim, é indicação. Numa cidade tão grande, né, com um mercado tão competitivo. É verdade. Nós tivemos um crescimento em pouquíssimo tempo, rápido e tão grande, né, apenas por indicação. Então, isso nos gera realmente uma satisfação muito grande, né, da gente ter conseguido. Porque é um feedback maravilhoso, né? Você tem indicação, é a melhor coisa. E mesmo. orgânica, assim, porque a gente não usa nenhum método, sabe? Sim. Específico para realmente alcançar. Ter indicações, né? E a gente então, tem é genuíno, isso. né? E a gente já teve de vários clientes, assim, um retorno muito positivo, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei emocionada, assim, nós desenvolvemos um escritório de joias aqui em São Paulo e ela tinha vários desafios, porque joia é um elemento muito específico, que para você fazer uma filmagem para venda, uma cliente solicita, me mostra o brinco X da pedra. Aí tem que ser uma luz que não mude aquela cor, que não que realce o brilho. E ela tinha uma dor muito grande, porque no escritório dela ela não conseguia mostrar o brilho, não conseguia ali ter o resultado. E além desse, outros inúmeros desafios. Sim. E a gente desenvolveu o projeto, fiz um estudo específico luminotécnico para a gente desenvolver toda essa demanda que ela precisava, que era extremamente importante. Sim. E quando eu fiz a entrega, foi uma entrega assim super especial. A gente preparou um ambiente, a gente tem toda uma metodologia de entrega também. Quando a cliente vem para receber, para ver tudo pronto, a gente faz ali na última semana um suspensezinho para o cliente não ir, sabe, na obra. Tem toda uma experiência. Toda uma ali, experiência, né? Tudo isso a gente foi montando ao longo dos anos. E aí, quando a cliente chegou e viu todo o resultado, ela ficou muito feliz. E uma semana depois, ela me ligou. Eu fui lá, vem aqui tomar um café comigo e tudo. Eu fui lá para tomar um café e ela tava lá com uma joia linda. Eu falo que joia me persegue também. Nossa Senhora, tá perseguindo. Aí ela veio com uma joia linda. Ela falou, não poderia deixar de te agradecer. Sabe assim, não pela joia em si. Sim, mas pelo gesto, né? Eu fiquei muito feliz, porque ela não faria aquilo se ela não tivesse realmente satisfeita. É verdade. Então, aquilo ali foi, pra mim, a maior das recompensas, assim. Eu não... Que lindo. E essas experiências é o que a gente trabalha pra gerar nos nossos clientes. Sim. A gente quer realmente passar pela vida deles de uma forma não só profissional, mas que toque eles de alguma forma, Sim. assim, que eles... Eu falo que os meus clientes, eles viram amigos mesmo. Sim. A gente passa a ter uma afinidade muito grande, porque a gente realmente está ali do lado dele, Sim. até a coisa ficar 100% como ele espera. Que lindo. Não, e você entrega um sonho, né? Isso! A concretização Parabéns. do É sonho muito mesmo. lindo. E eu sempre falo isso com a minha equipe. Falo, gente, a gente trabalha, o nosso trabalho não é só técnico, ele é muito emocional também. Super. Eu falo que nas reuniões Total. a gente é um pouco psicóloga, assim. Uhum. Quando a gente vai conversar, fazer o briefing, Falar, né? isso aqui não
não cabe, isso aqui a gente vai ter que repensar. Exatamente. Então, a gente é um pouco psicólogo Com ali no meio do certeza. processo. E o resultado final, assim, é muito importante para o cliente. Então, a Sim. gente está ali junto com ele até que a coisa se concretize da melhor maneira possível. E esse é Delícia. a nossa maior recompensa, sem dúvida. É verdade. Parabéns, Muito bom. Pri. Que lindo. Parabéns, tá muito de parabéns. Obrigada. Obrigada a você. Pri, ó, pra gente finalizar, que o nosso tempo realmente se esgotou, passou muito rápido. A gente quer que você dê aí a sua dica de um livro e de uma música. Tá, o livro, eu vou dar uma dica, porque a gente já falou tanto aqui sobre equipe, delegar. Tem um Boa. livro que chama O Poder de Delegar. Para as pessoas que têm Ótimo. dificuldade, né, de É um delegar. clássico, né? E super fácil bom. de ler também. Ótima dica. Toda a minha equipe leu. Eu passei para todos eles, falei, ó, para todo mundo ler. E foi super, assim, bom para o nosso time. Uhum. Até porque já existe no nosso time pessoas que já delegam para outros. Então, eu já treinei todos Você eles. já tá treinando a Tô treinando liderança. já. Ótimo. E é um livro que é super fácil de ler. É verdade. E ajuda muito quem tem essa dificuldade. Boa. Né, de treinar um time, de delegar com clareza, com eficiência. Ele é muito bom. Boa. Boa. E a música? A música, eu falo que assim como tudo na vida, a fé é o que me levou a tomar, assim, toda essa trajetória que a gente conversou aqui, a fé para mim foi o pilar principal. Desde que eu montei o escritório, assim, eu falo que antes de eu abrir as portas do escritório, eu já tinha o nome dele, que é Edifique Arquitetura. Né? Edifique Arquitetura nasceu de um versículo que está lá em Salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que lindo. Então, a partir desse versículo, eu falei, gente, é isso. Sabe, assim, se Deus não estiver à frente, né, eu falo que a gente não é nada sem Deus, assim, Nada. Ele é tudo na nossa vida. É. E eu falei, realmente é isso que eu acredito, que se Ele não edificar, vai ser em vão todo o nosso esforço. Então, primeiro que Ele edifique esse sonho. E assim a gente trabalha, né, pedindo a Deus que direcione todos os nossos processos, criatividade. E assim tem sido. Assim, Ele tem abençoado e feito muito além do que a gente espera. É verdade. Muito superando todas as nossas expectativas. É verdade. E eu vou falar uma música que sempre me motiva, né, assim, a seguir, a encorajar, assim, a realmente colocar isso em prática, sabe? De lembrar que Ele é realmente o centro. Ela chama Poderoso Deus. É uma música, assim, não é tão atual, assim, não é a tendência atual do momento, mas é uma música que sempre que eu ouço, eu lembro, né, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele tem o controle de tudo e que a gente tenta ali fazer com a nossa força, mas que sem Ele é muito pesado. É. A gente até faz alguma coisa ou outra, mas é um peso muito grande que muito mais é muito mais válido, né, entregar, buscar, priorizar Ele primeiro e deixar que Ele acrescente todas as coisas, que Ele faça o que tem que ser feito e a gente confie nele em primeiro lugar. Muito lindo. Parabéns, viu, Pri? Obrigada Imagina, por eu essa que Fiquei conversa. emocionada aqui. Muito obrigada. Eu que A gente agradeço, amou a gente. conversa com você. Muito bom mesmo. Obrigada. A gente aprendeu muito e muito bom, assim, né? Ter mais uma mineira aqui com a gente nessa roda de conversa. Mas, principalmente, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. A gente estava aqui no começo, né? A Débora já falou, a Pri vai ser a arquiteta da minha casa. Só preciso definir qual casa e onde, mas vai ser a Priscila, com Deus certeza. quiser. E eu tenho Aí certeza edifique. que todo mundo que ouviu aqui a nossa conversa se encantou. Não só pelo seu trabalho, né? Por tudo que você contou, mas por você também. Ai, obrigada, Você tem gente. esse jeito mineiro de falar. E eu acho que ele é bem mineiro mesmo, porque, Eu gente, as amo. pessoas identificam muito rápido. É. Assim, eu tô no Uber, às vezes, menos de um minuto, você é mineira. Bem eu falo, característico, gente, mas né, eu o sotaque. falei Nem tão falei pouco. nada, né? Uai, não falei nada. Mas parabéns Exatamente. mesmo e obrigada, viu? Eu que agradeço, meninas. Foi uma honra estar aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês, né? O Mira Nelas é um sucesso. E pra mim é uma honra estar aqui. Tô Tá muito sempre, feliz. tá sempre aberta as portas pra você, Pri. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, então a gente vai encerrar aqui, né, esse 36º episódio do Mira Nelas. Compartilha esse episódio,
Tenho certeza que teve vários insights aqui. Se você conhece alguém, para quem possa fazer sentido, né, toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, encaminhe para essa pessoa. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.